Bom dia, pessoal. Uma das teses defendidas nesse canal é que o mundo como nós percebemos, ele não é um mundo real, porque existe uma parte escondida que a gente não percebe. Por isso o nosso mundo, como a gente percebe, ele é falso, porque a gente não percebe essa parte que está escondida, ou ela está encoberta, né? E a nossa tese também defende que no passado nós já tivemos acesso ao mundo em sua totalidade. Tanto a humanidade como um todo, quanto nós, no nosso passado, enquanto crianças, nós tivemos acesso a essa totalidade. Em ambos os casos, o que nos expulsou, o que nos tirou essa capacidade perceptiva de perceber o mundo em sua totalidade, foi a racionalidade, né? E logo depois que surgiu a racionalidade no ser humano, ele desenvolveu uma fala, uma linguagem, um discurso racional, que faz uma descrição do mundo, mas essa descrição é parcial, ela deixa encoberta uma parte da realidade. A questão é a seguinte: como nós podemos voltar para aquela percepção original da totalidade? Se é que nós devemos voltar. Sim, nós devemos voltar, por motivos muito claros. Este é o canal Bem-vindo à Terra. Meu nome é João Batista Mesomo e se você ficou interessado no assunto, continue a assistir o vídeo após a vinheta do canal. Até lá! Então, pessoal, como é que a gente pode então ir do falso ao verdadeiro? Bom, vamos fazer uma pequena recapitulação, né? Como é que a gente saiu do verdadeiro para o falso? É quando, metaforicamente, como está escrito lá no Gênesis, né? Quando o ser humano colheu da árvore do conhecimento do bem e do mal, que segundo a serpente é ótima para nos dar discernimento, né? E de fato, a Eva tomou, depois deu ao homem que tomou e comeu, e seus olhos se abriram e eles viram que estavam nus. Então eles deixaram de ser inocentes, eles começaram a descobrir o bem e o mal e separar o mundo em partes, que é o que a racionalidade faz, mas só que ela nos afasta daquela visão do todo onde está a verdade. E desde lá até hoje, o aprofundamento da razão foi aumentando, de tal maneira que hoje parece uma loucura tu acreditar numa outra coisa que não seja aquilo que a razão descreve, certo, pessoal? Mas como que nós podemos voltar então a essa verdade, né? Nós individualmente ou a humanidade como um todo? Primeiro, eu já disse aqui nesse canal que nós individualmente é perigoso, porque o suporte do nosso mundo é a racionalidade. Então nunca aconselho ninguém a tentar se meter, a botar em prática alguma prática possível que leve ao desmonte do mundo falso, porque ele é a única coisa que nós temos, né? Então é a humanidade que pode realmente partir para uma nova fase em que a magia, vamos chamar assim, né? Porque o outro nome desse outro mundo é a magia, porque, pessoal, sob o ponto de vista da racionalidade, aquilo que a ultrapassa é mágico, certo? Ou também é loucura, dá no mesmo, né? Então, levar a humanidade toda para uma nova percepção de um mundo que está encoberto, digamos assim, tá? Antes de seguir adiante sobre como a humanidade pode então sair do falso para o verdadeiro e descobrir aquilo que está encoberto, eu quero aqui fazer um parênteses para discutir aquilo que eu disse lá na introdução. Mas será que nós temos que fazer isso? Será que nós temos que voltar para aquele estágio original, né? Onde nós percebemos o mundo em sua totalidade? Por que nós teríamos que voltar? Então, primeiro, não só nós temos, como nós estamos voltando, porque o ser humano, sem se dar conta, ele cada vez se aproxima mais de descobrir aquilo que está encoberto, né? Então, um dos reflexos disso é a filosofia, outro reflexo disso é a religião e um monte de outras coisas. E a humanidade quer descobrir, independente de você ou eu querer, ela se encaminha
para descobrir, porque ela tem curiosidade de descobrir, e enquanto que ela não descobrir, ela continuará tendo curiosidade, certo? Primeiro isso. Segundo, que trazendo uma outra coisa, mais uma vez juntando uma outra coisa, dá uma segurança maior a isso, vamos trazer o próprio relato do Gênesis, que nós nos baseamos há pouco. Lá naquele relato, a árvore do conhecimento do bem e do mal não era a única árvore proibida. Existia uma segunda árvore. Eu vou rememorar para vocês, se vocês não lembram, que Javé proibiu o ser humano de colher de duas árvores. As outras todas estavam disponíveis. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida eram proibidas. Porque se eles comessem delas, eles certamente morreriam. E a serpente diz para Eva, não, bobinha, Javé não quer que você se torne igual a ele, conhecedor do bem e do mal e imortal. Por isso que ele proibiu as árvores. Como é essa árvore do conhecimento do bem e do mal, que você vai ver ela ótima para dar discernimento. Então a Eva tomou, comeu, depois deu a Adão, certo? Mas tem uma segunda árvore lá. E Javé disse, quando soube que eles tinham comido, ele disse, precisamos expulsar o homem do jardim do Éden, homem no sentido ser humano, né? Porque também a linguagem é machista, homem e mulher. Precisamos expulsar os humanos do jardim do Éden para que eles não comam também da segunda árvore e se tornem igual a nós. Está assim no Gênesis. Confiram lá que vocês vão ver. Então veja, a história não é bem contada. Parece que Javé não era o único Deus, ele estava falando com outros. E ele disse, precisamos tirar eles, porque senão eles vão colher da segunda árvore e vão se tornar imortais. Vocês entendem, pessoal? Tanto a primeira proibição quanto a segunda é uma visão do filho olhando para uma ordem do pai e dizendo, sou culpado porque fiz. Mas não, na verdade está no caminho evolutivo do ser humano. Tanto a primeira árvore, senão nós não estaríamos aqui falando, se o ser humano não tivesse conquistado a racionalidade, certo? E tão certo quanto a primeira árvore ia ser colhida, a segunda árvore será colhida, que é a da imortalidade, por mais difícil que seja para a gente conceber isso hoje, né? Mas tudo indica que será. Então sim, nós temos que retornar. Agora vamos à continuação do vídeo, que é onde eu vou tratar de como a humanidade pode conseguir sair do falso e ir para o verdadeiro, ou seja, voltar para o jardim do Éden, porque é lá que está a segunda árvore. Agora, como ele vai colher da árvore e se tornar imortal? Bom, aí já é outra coisa. Mas como? Como que se faria isso? Então, nós tivemos uma ideia, né, de como se pode fazer isso no vídeo anterior, porque eu tinha duas alternativas, certo? Sobre o clima. Uma era que o mundo ia para a destruição total, e outro que ele vai para um novo equilíbrio, um novo nível da cadeia de elétrons, né? Um novo raio da eletrosfera, salta de um para o outro, e nós estaríamos saltando para um novo equilíbrio climático do planeta, e que aí se construiria a vida em abundância ainda falsa. Bom, isso está no vídeo anterior, certo? E como que a gente decidiu entre as duas? A gente decidiu trazendo uma outra coisa, né? Que é essa tradição que fala da vinda do anticristo que antecederia o Cristo, que os cristãos dizem parousia, retorno de Jesus. Mas tu poderia dizer, talvez, a vinda do Messias do ponto de vista dos judeus, ou enfim, alguma outra coisa do ponto de vista do Islã, certo? Mas enfim, essa tradição que tem de um momento futuro, né, de vida em abundância, mas ainda falsa, que vai anteceder o verdadeiro que virá, certo? Cruzando a nossa dúvida com isso, nós podemos decidir que não vai acabar agora, pelo menos especulativamente, né, pessoal? Mas isso não significa que não haja atribulações agora na transição de um equilíbrio climático para outro, certo, certo, certo. Ok. Nós poderíamos colocar mais elementos aí, mais elementos. Por exemplo, nós poderíamos colocar Castaneda ali, aí o boneco ficaria mais claro ainda, porque o Dom Juan, por exemplo, ele diz assim, que a magia só começa na vida do bruxo depois que ele se coloca em paz com o mundo. Ele fica em paz com o mundo, porque daí ele não perde mais energia com o mundo, vocês entendem?
é o equivalente ao anticristo, ou antecristo, como eu falei no vídeo anterior, certo? E como é que tu consegue isso? Como é que o bruxo consegue isso? A arte da espreita primeiro, depois a arte do intento, né? Então, o que é a arte da espreita? É viver e deixar viver, digamos assim, não matar. Conseguir a minha liberdade, concedendo liberdade ao outro, sem me envolver necessariamente com ele, sem perder energia com ele. O mundo está caminhando para isso, né, pessoal? Agora nós estamos num momento de crise. Parece que não. Mas se tu olha retrospectivamente a história, o ser humano cada vez tem mais liberdade. E eu não tenho dúvidas que, se continuar, nós vamos para mais liberdade ainda. Mais liberdade ainda. Então, isso é a arte da espreita. E a arte do intento? A arte do intento é a igreja. Ou, no mínimo, a igreja é um dos centros da arte do intento, porque ela intenta um outro mundo que parece impossível, mas ela vai intentando, carregada pela própria história, para um outro mundo que parece impossível. Então, ela é falsa enquanto ela está tentando aquela coisa que será verdadeira. Por isso que a igreja às vezes nos parece falsa, hipócrita, né? Porque ela fala de um negócio que ela nem mesmo consegue realizar para ela mesma, certo? Mas isso faz parte dessa lei, digamos assim. Então, já a humanidade já teria avançado muito na espreita, avançado muito no intento, e ela estaria mais se aproximando do sonhar, que é quando a feitiçaria, a magia, começa a acontecer dentro da vida do feiticeiro, segundo Dom Juan, certo? Então isso vai desenhando melhor esse boneco, certo? Por quê, pessoal? Porque a verdade é que nem uma grande figura, e a gente só tem um grande quebra-cabeças, digamos, é a verdade, que foi esfacelada lá desde aquele início, né? E nós temos só partes, então cada um defende uma parte, e ao lado dessa parte, cada um coloca um todo, cria uma figura, e o outro cria outra figura, e o outro lá cria outra figura, mas elas se chocam, vocês entendem? Então, cada figura tem que ser cortada um pouquinho para dar lugar às outras, e quanto mais coisas tu vai botando dentro desse quebra-cabeça, mais tu consegue ver o todo, que é onde está a verdade. Tá? Mas isso é só especulativo. Eu só estou falando aqui a nível assim de filosofia, certo? Como que a humanidade poderia realizar isso? Ela efetivamente vivendo na verdade isso, porque veja, vamos pegar o caso das três religiões monoteístas. Elas podem até se entender, mas na verdade a igreja, por exemplo, vamos pegar o exemplo da igreja católica, que eu sou católico, certo? Ela teria que, além disso, ela teria que, por exemplo, reconhecer que Jesus não é efetivamente o Messias, ele é uma etapa do Messias, certo? E ela teria que reconhecer também que Jesus não é Deus, Jesus era um homem. Isso não diminui Jesus, isso alça Jesus, porque um homem conseguiu o que Jesus conseguiu, é muito mais digno de admiração do que se fosse um Deus. Né? Um Deus poderia facilmente, certo? Reconhecer, por exemplo, que Maria não concebeu Jesus grávida, não. Ela teve uma relação possivelmente com um homem daquele tempo, e isso faz de Jesus um homem, inclusive sem pai, inclusive que venceu essa dificuldade que seria, naquele tempo, ser discriminado dentro daquela sociedade. E ele foi em busca de um pai e encontrou o pai de todos os pais, que é Javé, o molde do ser humano, o homem perfeito, né, pessoal? Que a gente deve sim buscar se aproximar dessa perfeição, ainda que a gente saiba que não vai conseguir. Certo, pessoal? Então a igreja ela deveria recuperar a grandeza, porque isso é recuperar a grandeza, de reconhecer o seu papel, que é menor do que ela diz, e se agregar às outras partes. E as outras partes? Da mesma maneira. Por exemplo, os judeus eles têm que entender que aquilo que Javé disse não era só para eles. Os judeus até hoje continuam esperando a vinda do Messias, que virá para salvá-lo de seus inimigos e eliminar todos os seus inimigos, que somos nós, né, pessoal? Somos nós. Todos que não são judeus. Na sua essência é isso. Por isso que o judeu é fechadinho, ele é fechadinho. Veja, eu não estou criticando. Ele é fechadinho como uma semente é, porque assim Javé fez o povo judeu. A culpa não é do cara que nasce lá. Quando a gente nasce é uma criança qualquer. Quem faz a gente cristão, judeu ou muçulmano são os adultos que vão nos educar, certo? Mas quem fez primeiro o judeu?
se você quer acreditar nisso que está na Bíblia, foi Javé que fez. Inclusive ele foi bastante, né, até diria, sanguinário em muitas passagens para formar aquele povo, que se tornou um povo fechado, porque ele tem que ser fechado, como uma semente, para ele se abrir, quando? Naquele dia, como dizem os rabinos. Só que aquele dia, quando o judaísmo se abrir como uma semente, não é só para ele, judeu, é para toda a humanidade, eu diria mais para toda a natureza. E o Islã? O Islã deveria entender também que a mensagem original de Alá era que ele convertesse o mundo e disse inclusive que se precisar usar de força, use força. Mas veja, era porque naquele nascedouro o povo era muito, como disse Jesus, Deus disse isso para vocês, discutindo com os fariseus, ele disse, Deus disse isso para vocês lá no passado porque vocês tinham o coração muito duro. Vocês entendem, pessoal? Aquela civilização lá que começou as religiões, elas eram toscas. Em que sentido? Elas não tinham ainda a sutileza que nós podemos ter por toda a evolução que aconteceu, inclusive o cristianismo. Então, a mensagem que foi dada foi uma mensagem para um povo que não conseguiria entender de outra maneira como espalhar o Islã, que é o quê? A conversão ao Deus único. Então a mensagem é válida e é das três religiões. E ela diz respeito ao mundo todo. Ou seja, o que Javé disse, que a mensagem dele tem que ser espalhada ao mundo todo. E ela não pode? Pode! Porque ela não colide com as outras religiões. Sabe? Ela simplesmente está dizendo, existe aqui um protetor do ser humano que vale a pena a gente focar todo mundo nisso para conseguir esse bem que é para toda a humanidade, que é para o Ocidente, que é para o Oriente, que é para a Ásia, que é para a África, porque o Ocidente, pessoal, é só continuação da África, depois da Ásia, depois o Ocidente. Como eu já disse muitas vezes aqui nesse canal, certo? Então veja, para conseguir isso, é mais do que especulação. Não é só dizer, se eu concordo. Não, é preciso postura, é preciso mudança. E conhecendo a humanidade como a gente conhece, é fácil de imaginar que isso vai demorar muito tempo, né, para acontecer. Possivelmente não acontecerá dentro de nossas vidas, mas ao menos a gente pode, eu imagino, se vocês concordam comigo, compreender esse processo todo e em que sentido a gente tem que fazer força, que luta que vale a pena em nossas vidas. Por falar em luta que vale a pena em nossas vidas, eu vou encerrar aqui essa questão mais metafísica, por enquanto, futuramente voltarei de novo, porque agora eu quero tratar de questões mais prementes, mais concretas e até eu diria mais importantes, como por exemplo o estrago que teve aqui no Rio Grande do Sul em relação as enchentes, né, que nos abalou muito, posso dizer assim, que humilhou todo o gaúcho, que está se sentindo impotente e que não está havendo uma discussão ainda, na minha avaliação, como deveria existir, aberta, sobre o que nós devemos fazer no curto, no médio e no longo prazo e como que isso pode ser feito e puxado e o que também cada um de nós tem a ver com isso no próximo vídeo. Tá, pessoal? Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, então, curtam, compartilhem, né? Me sigam no canal, comentem se vocês quiserem comentar. Eu vou, inclusive, nesse vídeo, colocar o meu WhatsApp, que eu sempre vou começar a colocar, para quem quiser me escrever, tá, pessoal? Então, até o próximo vídeo, que será sobre a enchente aqui no Rio Grande do Sul. Tá, pessoal? Até mais. Beijos!